Como prender a atenção de uma criança na hora de contar histórias? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga, ritmista e contadora de histórias. Como prender a atenção de uma criança é um tema recorrente, tanto nos cursos presenciais, como no levantamento que eu divulguei no mês de março, com perguntas sobre temas de interesse e as necessidades de quem está começando a contar histórias ou que já conta as histórias. 70% das pessoas que responderam ao levantamento disseram que gostariam de saber como prender a atenção de uma criança na hora de contar histórias. Como esse tema é muito complexo, eu vou dividi-lo em alguns vídeos. Agora, o que acontece não é nada agradável quando a gente começa a contar uma história e percebe que as crianças estão dispersas. E uma coisa tem que ser dita: não existe uma fórmula mágica para todas as situações, mas existem sim dicas que podem mudar totalmente o momento do contar histórias. E o primeiro ponto hoje é: a atenção é uma conquista para a criança. Gradualmente em seu desenvolvimento, ela aumenta o tempo em que consegue se concentrar em uma atividade e a qualidade dessa atenção. Se eu estou com crianças de 3 a 4 anos, eu tenho que saber que o tempo e a qualidade da concentração delas é diferente de crianças de 6 a 7 anos, por exemplo. As minhas exigências têm que ser diferentes para cada faixa etária. Se eu estou com um grupo com idades misturadas, eu tenho que saber que as menores não vão conseguir ficar tanto tempo concentradas e que talvez elas se mexam um pouquinho, se movimentem, se levantem e depois voltem. E isso é normal. O mais importante aqui é o seguinte: tenha consciência de que a cada vez que você conta uma história, você estará contribuindo para essa conquista da criança, o aprimoramento da sua atenção. E isso é feito a cada vez que a gente contar uma história. O segundo ponto é: crianças imóveis e hipnotizadas não são saudáveis. Se nós quisermos crianças assim, é só colocá-las diante da TV. Mas quando a gente conta a história, a gente quer ver crianças internamente ativas, imaginando, acompanhando a história. E isso a gente vê nas suas expressões faciais, quando elas arregalam os olhos ou até fecham os olhos de medo, quando elas encolhem o corpo, quase que se escondendo, ou elas expandem de alegria, quando elas olham para um amiguinho para ver se o amiguinho também percebeu que aquele momento da história é interessante. São muitos sinais que as crianças dão, mostrando que elas estão atentas e acompanhando. Mesmo que às vezes elas se movimentem, cutuquem alguém, até se levantem e saiam andando, muitas dessas crianças que aparentemente são agitadas, elas conseguem depois relatar a história inteirinha. A pergunta aqui é: a que a gente se refere quando a gente diz prender a atenção de uma criança? Quais comportamentos a gente observa nas crianças e que a gente diz que são falta de atenção? Eu vou listar alguns agora. A criança se mexe o tempo todo? Ela cutuca os colegas ou outras crianças que estão próximas? Ela fala durante a história com os colegas? Ela faz perguntas sobre a história no meio da contação? Ela mexe em brinquedos e objetos que estão próximos? Ela quer andar pelo ambiente enquanto ouve a história? Bem, eu listei os comportamentos mais comuns, tenho certeza que você tem outros para acrescentar a essa lista, mas aqui o importante é a gente perceber que muitos desses comportamentos que a gente nomeia como falta de atenção da criança, eles não são de fato uma falta de concentração. As crianças às vezes estão se comportando dessa maneira, mas estão atentas à história. Esses comportamentos apenas revelam que as crianças têm intrinsecamente um impulso pelo movimento. Elas são puro movimento. Depois que a gente observa isso, há uma outra pergunta que a gente tem que responder. Como eu gostaria que as crianças ouvissem a história? Será que é possível que elas fiquem do jeito que eu desejo, de acordo com a fase do desenvolvimento na qual elas se encontram? Será que é possível uma criança de 3, 4 aninhos ficar quietinha, sentadinha, prestando atenção com os olhos arregalados? Não. Então, a gente tem que ter muita clareza daquilo que nos traz desconforto,
daquilo que a criança faz na hora que a gente está contando história que nos incomoda, que nos desconcentra, que deixa a gente brava. É importante a gente ter clareza para a gente gradualmente trabalhar com essas dificuldades que a gente tem. Já prever o que eu posso fazer caso uma criança pergunte alguma coisa durante a história, se for isso que me traz desconforto. A gente já tem que ter umas cartas nas mangas. E aí você me pergunta, tá bom, Ana, eu entendi o que você disse, mas o que eu posso fazer? E a grande dica aqui é, para saber como prender a atenção das crianças na hora de contar histórias, eu preciso conhecer profundamente as fases do desenvolvimento infantil. Se eu quero educar com histórias, eu preciso conhecer o que esperar de cada faixa etária para a qual eu conto histórias. E não importa se eu conto para o meu filho, para uma classe ou um grupo. Se eu conto histórias para crianças de 3 anos, eu tenho que saber quais são as histórias mais adequadas para essa faixa etária. Aí eu sei que contos rítmicos, contos cumulativos, histórias com gestos ou histórias mais curtas com animaizinhos são mais interessantes do que outras. Isso já faz toda a diferença. Saber quais as histórias mais adequadas para cada faixa etária já garante que você vai conseguir prender grande parte da atenção das crianças. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar esse tema e também vamos tratar sobre outros temas importantes, como fazer pausas e links na nossa fala, como usar uma fala ritmada para prender a atenção da criança, como iniciar e encerrar o momento da contação, como usar recursos e objetos que podem ou não prender a atenção da criança, entre outros temas como o que fazer com uma criança que não para de falar na hora de contar histórias e aquela que quer contar sobre como foi o final de semana na casa da avó ou a viagem. Acredito que muitos tenham passado por essa experiência. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e de compartilhá-lo. Se você lembrou de alguém, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se ficou com alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E então, vamos contar mais histórias?